Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é João e hoje nós vamos continuar com a série Daniel. No primeiro vídeo nós falamos sobre princípios, no segundo falamos sobre fidelidade e hoje, que é o terceiro vídeo, nós vamos falar sobre fidelidade. Então abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 25. Então vamos ler, pessoal. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 70 corvados e a sua largura 6 corvados. Ele ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem seus príncipes, os governantes e os capitães e os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes e os governantes e capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes da província reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. Eles puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então um arauto clamava alto, ordenasse a voz e o povo, os povos, nações e línguas, que não no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltérios, xilófone e todos os tipos de música, vós vos prostais e adorai a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. Aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltérios e todos os tipos de músicas, todos os povos, nações e línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se prostraram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que usa o som da corneta, flauta, harpa, sacabuche, saltério e chifrone e todos os tipos de músicas deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti, eles não servem aos teus deuses, e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles então trouxeram estes homens perante o rei. Sadraque, Mesaque e Abednego perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: isso é verdade? Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, vós não servis os meus deuses, nem adorais as imagens douradas que eu ergui? Todavia, se vós estivesseis prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltérios e chifone e todos os tipos de músicas, todos os tipos de música, e vós prostardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. A quem esse Deus que vos livrar de as minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam:
e disseram ao rei: Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nessa questão. Se assim for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha do fogo ardente. Ele há de nos livrar de toda a mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não servimos os teus deuses, nem adoramos as imagens douradas que tu ergueste. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais, de que se costumava aquecer. Ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas, seus chapéus, suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram a todos no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se, apresentando-te, e falou e disse aos seus conselheiros: Não lancemos 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. E eles responderam e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimentos, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Pessoal, eu quero que vocês, se vocês quiserem, leia esse capítulo todo lá na sua casa, se você quiser, a história, para você saber mais a fundo, porque eu li até o versículo 25 e esse capítulo vai até o versículo 30. Então, pessoal, o que nós vimos aqui nessa história, nesse acontecimento? Nós vimos que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham medo de morrer, porque eles confiavam em Deus. Eles sabiam onde a decisão deles iam chegar, mas mesmo assim eles confiaram no Senhor. Deus prova a nossa fidelidade para depois mostrar a dele. Na Bíblia fala assim: uns confiam em carruagens, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E essa palavra é forte, porque o rei ficou furioso. Se você não adora o meu Deus, então eu vou te jogar na fornalha para ver que o seu Deus é maior do que o meu. É como isso que ele estava falando. E ele sabia, nós sabemos que ele vai nos livrar. E se não nos livrar, nós não fique sabendo que mesmo assim nós não adoramos o Senhor Deus. Olha como é forte. Eles tinham fidelidade com Deus. Mesmo que Deus, entre aspas, não fosse fiel a ele. Nós vimos que eles não tinham medo, porque eles confiavam fielmente no Senhor. Como fala, uns confiam em carruagens, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Não temer está ligado à fidelidade. Temos medo de fazer as coisas certas, mas não temos medo de fazer as coisas erradas. Muitas das vezes o nosso patrão fala: mente ali que eu não estou aqui. Aí a gente fica com medo de desapontar, mas nós não ficamos com medo de não ser fiel a Deus. Nós queremos que as pessoas sejam fiéis a nós. Nós não gostamos quando alguém trai a gente por causa de falar uma mentira, de contar uma vergonha, etc. para nós. Nós ficamos envergonhados, ficamos bravos, tristes, mas quando nós fazemos isso com o Senhor, com as outras pessoas, nós não ligamos. A fidelidade é uma corda.
uma corda que quanto mais a gente é fiel, mais firme ela está. Deus honrou eles porque eles honraram a Deus primeiro. Porque eles tinham fidelidade com Deus. Eles temeram a Deus. Eles tinham temor a Deus. Eles sabiam quem era o Deus dele. Nabucodonosor viu a glória do Senhor através da fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas das vezes Deus vai nos honrar, mas para Ele nos honrar nós precisamos ser fiel. Para que as pessoas vejam a nossa fidelidade e nos honrem. Porque Deus usa pessoas para nos honrar. Como usou José. José foi fiel a Deus mesmo que as pessoas não acreditavam que ele foi. Ele foi para a prisão porque ele foi fiel a Deus. Muitas das vezes nós não estamos preparados para ser fiel a Deus, porque nós temos medo de perder a nossa vida. Na Bíblia fala que nós não podemos ter medo, temer o que nós vamos comer, preocupado no que nós vamos comer, vestir, beber, porque Deus cuida de nós. Se Ele cuida dos lírios do campo, se Ele veste melhor do que Salomão, como Jesus falou, por que a gente vai ficar preocupado? Porque Jesus não vai cuidar dos seus filhos. Isso é forte. É muito fácil falar, é difícil nós praticarmos essa verdade que está na Bíblia. Como Jesus falou no Sermão na Montanha. Nós colocamos em lugares, Deus quer nos colocar em lugares altos, mas para isso nós precisamos ser fiel a Ele, senão Ele não vai nos colocar. A fidelidade é um laço, como eu já falei, é um laço. É um laço que nos torna mais firme, que não é um laço que não quebra. Você já percebeu que um casal e uma mulher, um homem e uma mulher é fiel um ao outro, que tem uma fidelidade, o casamento não, essa fidelidade não só fica com eles, mas passa para a mãe, para os filhos, para os netos, para as pessoas que vêm, porque coisas boas, coisas ruins se contagiam. Depende do que nós estamos trazendo, contagia. Nós precisamos ser fiéis a Deus, para que outras pessoas sejam fiéis. Não adianta a gente falar para ser fiel se a gente não praticarmos. Tem uma frase do Billy Graham que é muito forte. Pregue a palavra. Se preciso for, fale. Se preciso for. Nós pregamos a palavra com as nossas atitudes. Nós precisamos pregar as palavras com as nossas atitudes. Não precisamos falar demais. Minha mãe fala isso. Não é falar demais que vai salvar os outros. É sua atitude, porque a pessoa é a sua atitude, porque você é a Bíblia que o mundo lê todos os dias. Isso é forte. Quando eu faço alguma coisa errada, ela fala. Você prega com a sua atitude, não adianta você falar, você tem que praticar dentro e fora. Isso é forte, porque nós temos que praticar, não falar. Eles não só falaram, como nós vimos, eles praticaram. Sadraque, Mesaque e Abednego não teve medo do rei, porque eles não tinham medo daquele que mata o corpo. Mas eles temem aquele que mata o corpo e leva a alma para o inferno. Eles tinham um amor com Deus. Eles não tinham medo de ir para o inferno. Eles tinham temor de ficar sem Deus. Porque o inferno não é um lugar que é só fogo e enxofre. Se fosse isso, estava bom. Não, é um lugar que é separação entre Deus e você. Por isso que Jesus morreu na cruz. Para que nós não sejamos separados. Quando nós somos infiéis a Deus, essa fidelidade se quebra. O pecado, Adão e Eva foi infiel a Deus, por isso que o pecado entrou no mundo. Se nós somos fiel, o pecado não entra, o diabo não entra, nada não entra, porque nós somos fiéis e Deus está nos guardando. Então, pessoal, esse foi o vídeo, o terceiro episódio da série Daniel. Espero que vocês tenham gostado. Se tenham gostado, deixa o seu like aí, porque ajuda o canal, que o YouTube vai e compartilha para outras pessoas. Compartilhe também para colegas, familiares, pessoas que precisam de ouvir essa palavra.
Se Deus tocou no seu coração de mandar para alguém, mande. Não deixa essa palavra morrer, ficar só com você. Lance sementes. Então pessoal, até a próxima. E te espero no último episódio da série Daniel. Então até a próxima e fui!